Deve ser do conhecimento de todos que a Lei Maria da Penha surgiu em resposta ao caso da biofarmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes, que após supostos 6 anos de agressões pelo seu marido, o economista colombiano Marcos Antônio Érida Viveiros, ficou paraplégica ao sofrer um tiro nas costas enquanto dormia em sua residência. Mas, será que todos sabem exatamente o que ocorreu com esse casal? Será que a história que prevaleceu é de fato a verdadeira história? Vamos então ver os fatos e tentar identificar onde a verdade está. Maria da Penha formou-se em farmácia e bioquímica em 1966, na primeira turma da Universidade Federal do Ceará. Na época em que cursava pós-graduação na Universidade de São Paulo, USP, conheceu o homem que, tempos depois, se tornaria seu marido e pai de suas 3 filhas. Maria da Penha e Marcos Antônio Herídia Viveiros se casaram nos anos 70. Segundo a própria Maria da Penha, Viveiros era um bom marido até o nascimento da segunda filha e depois que conseguiu a naturalização brasileira. Mas tudo mudou e ele passou a ser agressivo. A violência começou quando nossas filhas nasceram. Meu ex-marido começou a mostrar seu verdadeiro eu. Sofri muita violência psicológica, principalmente em relação ao meu papel de mãe, porque ele maltratava minhas filhas. Antes disso, ele era uma pessoa amável, prestativa, querida pelos amigos. Além de agredir as crianças, ele também passou a me amedrontar pela força física. Jogava pratos para nos atingir. A gente nunca sabia quando ele chegaria em casa, se iria chegar, como iria chegar. Qualquer contrariedade e ele já ficava violento. Em 29 de maio de 1983, Maria da Penha estava dormindo em seu quarto, na cidade de Fortaleza, Ceará, quando, aproximadamente às 6 horas da manhã, ouviu um barulho de tiro. Ela teria sido alvejada por seu marido, o colombiano naturalizado brasileiro Marco Antônio Herídia Viveiros. O suposto agressor criaria a versão de que encontrou em sua casa 4 invasores, ladrões, e que lutou com eles, foi alvejado e que eles tentaram enforcá-lo. Maria da Penha foi levada por vizinhos para o hospital. 4 meses depois volta à sua residência, onde é colocada em estado de cárcere por seu marido, que a proíbe de receber qualquer visita. Outra tentativa de assassinato ocorre. Marcos teria manipulado o chuveiro elétrico para colocar em prática um plano para eletrocutar sua esposa. Maria da Penha, no entanto, sente energia na água e grita por socorro. 2 pessoas que ajudavam nas tarefas de casa correm para acudir. Ela prestou o primeiro depoimento em janeiro de 1984. Foi a partir daí que a polícia juntou as peças e passou a responsabilizar Herídia. Segundo Maria da Penha, no momento em que os fatos ocorreram, eles estavam se dando bem. Na noite anterior fizeram uma visita a um casal amigo que estava com um filho recém-nascido. Ao chegar em casa, ela foi para a cama e dormiu, e o seu esposo foi para o seu escritório. No dia do fato não tinha acontecido nada que justificasse uma agressão. Pelo contrário, ele havia chegado de uma viagem. Marco dava cursos no Rio Grande do Norte e passava uma semana por mês fora de casa. Saímos para visitar uma amiga minha que tinha tido filho. Na volta, coloquei as crianças para dormir e fui também para a cama. Ele continuou no seu escritório. Por volta das 6 do dia seguinte, acordei com um barulho muito forte, um estampido, e vi que não conseguia me mexer. Na hora, meu primeiro pensamento foi: meu marido me matou. Apesar de, no momento do tiro, a Maria da Penha ter tido a certeza de que foi seu marido o autor do disparo, ela passou, segundo ela, a acreditar na versão que ele falou. Eu acreditei. No primeiro momento me passou pela cabeça que ele teria tentado me matar, mas logo ele contou detalhes de que teria sido o assalto, e 4 homens teriam entrado na casa, então essa versão foi acreditada. Ela só foi desfeita alguns meses depois, quando retornei à minha casa e fui mantida em cárcere privado.
Nesse momento, tomei conhecimento também de que a vizinhança interpretou sobre aquele dia. Vizinhos ouviram o barulho e correram para a rua. As duas moças que trabalhavam lá em casa acordaram também com um estouro e viram meu marido lá na cozinha, com o pijama rasgado e com uma corda no pescoço. Neste momento, ela omite que ele estava sangrando por ter sido atingido por um tiro. Um dos vizinhos, que era médico, me socorreu e me levaram ao hospital. Em nenhum momento o Marco falou que um tiro havia sido disparado. Minha sobrevivência e tudo o que ocorreu a partir de então foi fruto da ajuda dos meus vizinhos e da minha família. Fiquei 4 meses hospitalizada. A versão que vingou foi a de que teria sido um assalto, e a minha preocupação inicial passou a ser sair de situação de doença grave, mas logo vi que precisava me proteger dele também. 4 meses depois, Maria da Penha volta para casa, e é nesse período que ela relata ter sido vítima de cárcere privado e de uma segunda tentativa de assassinato, desta vez por eletrocução embaixo do chuveiro. Eu precisava sair de casa, respaldada por uma autorização judicial de separação de corpos, para que não fosse caracterizado abandono de lar. Ela temia que Heredia entrasse na justiça para ficar com as filhas. Maria da Penha relata que o então marido passou a proibi-la de receber visitas e fazia de tudo para afastá-la da família e de amigos. Agia como um carcereiro. No momento em que cheguei do hospital, ele foi curto e grosso. Não queria que a minha família nem mais ninguém se aproximasse de mim. Eu precisava reagir, estava em cadeira de rodas, tentando me adaptar e não podia receber ninguém, sem autorização dele. Nesse período, que durou uns 15 dias, comecei a temer novamente pela minha vida, então solicitei que minha família conseguisse um documento, o de separação de corpos. Com esse documento, poderia sair de casa sem perder a guarda das minhas filhas. Caso contrário, poderia ser abandono de lar. Esse documento foi resolvido em cerca de 15 dias, e já próximo à minha saída de casa, fui quase eletrocutada por meio de um chuveiro. Na hora, imaginei que tinha sido um problema elétrico, mas depois, com a investigação, foi comprovado que ele havia feito aquilo. Ele tinha danificado propositalmente o chuveiro. Segundo Maria da Penha, a apuração junto às testemunhas do processo revelaria que o seu marido teria agido de forma premeditada, pois semanas antes da agressão tentou convencê-la a fazer um seguro de vida em favor dele e 5 dias antes obrigou-a a assinar o documento de venda de seu carro sem que constasse do documento o nome do comprador. Maria da Penha também afirmou que só teve conhecimento que seu ex-marido a traía e que tinha um filho na Colômbia posteriormente à suposta tentativa de assassinato. Dos relatos publicados por Maria da Penha no livro Sobrevivi e Posso Contar sobre a suposta agressividade do marido, alguns eram relacionados às meninas. Tudo era motivo de bater nas filhas, quebrar os brinquedos ou objetos quaisquer que encontrasse à sua frente. Às vezes, só por encontrar uma cadeira, toalha ou outro objeto fora do lugar, já era motivo para gritar, quebrar as coisas de casa com tanta raiva que nos amedrontava. Inclusive as babás, as queridas Dina e Rita, que a tudo testemunhavam espantadas. A fim de tirar o hábito que minha segunda filha tinha de adormecer e chupar o dedo polegar, Marcos metia suas mãozinhas em meias e as imobilizava, amarrando-as por elásticos, com tal intensidade que no dia seguinte persistiam nos braços da criança os vergões vermelhos, como se fossem queimaduras. Para evitar que as meninas molhassem a cama durante a noite, ele só podia tomar água até a hora do almoço. Na trama descrita pelo colombiano Heredia, Maria da Penha é a vilã. Ela teria ludibriado a polícia, o Ministério Público, os tribunais brasileiros e recebido o apoio de organizações de direitos humanos nacionais e internacionais, os meios de comunicação e convencido testemunhas a mentir. E tudo isso ocorreu devido a um sentimentalismo existente atualmente na sociedade que sempre se volta em prol da mulher e normalmente atua contra os homens, sempre que a mulher é suposta vítima. Denegrir a minha imagem como pai, marido e ser humano seria a forma mais fácil de Maria da Penha me atribuir um crime hediondo, afirma Heredia. O economista colombiano Marco Antônio Heredia Viveiros se diz vítima de Maria da Penha, não algoz. Essa mulher me transformou em um monstro. Segundo Heredia, ele acordou com o latido da cachorra, pegou seu revólver 38 e foi checar o que ocorria. Era um assalto. Um dos bandidos,
Oclésio Negão, tentou enforcá-lo com uma corda. Outro, Paulo Maravilha, atirou em Maria da Penha. Heredia lutou com os dois e foi baleado perto do ombro direito. Eles fugiram, levando o revólver e 378 mil cruzeiros. Havia mais dois bandidos, uma mulher do lado de fora e um homem no forro da casa. O laudo da polícia mostra sinais de arrombamento à residência. Em 1991, Heredia é condenado a 15 anos de prisão. O julgamento é anulado porque houve falhas na elaboração das perguntas feitas pela magistrada aos jurados. Em 1996, Heredia é condenado a 10 anos e 6 meses, mas ganha o direito de recorrer em liberdade e a pena acaba reduzida para 8 anos e meio, dos quais cumpriu apenas 1 e 4 meses em regime fechado. Quase 28 anos depois do crime, ele fala pela primeira vez. Heredia afirma ter sido jogado na prisão por um crime que não cometeu. Nega ter simulado um assalto e tentado executar Maria da Penha enquanto ela dormia. Nega tê-la mantido em cárcere privado. Nega ter maltratado e batido nas filhas. Nega ter tentado matar eletrocutada no chuveiro. Não sou o que as pessoas pensam. A Maria da Penha me transformou num monstro. Não tentei matá-la. O único erro que cometi foi ter sido infiel. Por isso ela armou toda essa farsa. Essa mulher é um demônio. Todo mundo acha que a Maria da Penha é uma coitadinha, porque está numa cadeira de rodas. O Brasil precisa de outra fada madrinha. Essa lei nasceu manchada. Heredia diz que o país se deixou envolver porque o povo brasileiro é muito emotivo e sentiu compaixão por uma paraplégica. Ele reuniu tudo nos livros: A Verdade Não Contada no caso Maria da Penha, A Vida de Mentiras de Maria da Penha Maia Fernandes, Extermínio de Homens, Não Me Faça Rir, Fala Sério. Suas obras, com certeza, é uma resposta ao livro Sobrevivi, Posso Contar, de Maria da Penha, e as entrevistas concedidas por ela desde o acontecido. Heredia afirma que não lê nem assiste ao que é vinculado sobre Maria da Penha. Quando a ex-mulher surge na TV, ele muda de canal. Não quero mais ver Satanás, já estive no inferno, diz. Como vive atualmente Marco Antônio Heredia Viveiros? Antes mesmo da condenação, ele já não conseguia viver em Fortaleza, Ceará, pois era apontado na rua como criminoso que acertou um tiro na coluna da mulher e deixou-a paraplégica. Mudou-se para Natal, no Rio Grande do Norte, em busca de anonimato, lamentando deixar as 3 filhas. Heredia se casou mais 2 vezes e teve outras 2 filhas, cada um com uma mulher e um menino adotivo. Foi abandonado pela terceira mulher, que por ser bem mais jovem que ele, o trocou por outro homem. A vida do casal não ia bem, já havia algum tempo. A professora chegou a registrar na polícia um boletim de ocorrência, na qual acusou o companheiro de ter temperamento agressivo com a família. Viveiro nega qualquer comportamento hostil e, no caso da professora, diz que o casal tinha discussões bobas e foi durante uma delas que um celular atingiu o rosto da mulher sem que ele tivesse intenção. Hoje, somente uma filha que mora em Natal visita-o de vez em quando. Para ela, o pai é inocente. Acredito cegamente em Painho. Ele é um bom homem. Não seria capaz de fazer essas coisas, afirma a estudante de enfermagem de 21 anos. Em Natal, em seus primeiros anos lá, foi professor universitário e consultor de empresas. Tinha bom salário, apartamento, carro importado. Em 2002, quando seu crime estava para prescrever, foi preso quando dava aula. Ficou pouco tempo trancado em uma penitenciária, mas os seus dias de conforto tinham se acabado. Chegou a arrumar outro emprego de professor, mas durou só um ano. Foi dispensado quando os estudantes souberam do seu passado. Comecei a perder tudo quando fui preso. Naquele dia fui sepultado. A condenação foi como sentir um punhal nas costas, mas o cárcere foi como se tivesse arrancado toda a pele do meu corpo. Naquele momento percebi que a minha vida tinha sido desmanchada. Hoje ele mora na periferia de Natal, em um quarto de 12 metros quadrados de uma pensão, cujo aluguel de R$ 280 é pago por amigos. Tem dias que a comida é insuficiente para as 2 refeições. Às vezes tiro as roupas do armário, sacudo tudo e guardo de novo. Olho no relógio e o tempo não passou. O que de pior pode acontecer comigo? Morrer? Mas morrer é o fim de qualquer um. Ao falar das filhas, Heredia fica com os olhos marejados.
Nunca maltratei uma filha, acho isso uma covardia. Mas as empregadas disseram que eu batia e deixava marcas. Havia um rancor entre mim e as empregadas. Segundo elas e Maria da Penha, eu era muito grosso. Eu chamava a atenção quando a que tinha de cuidar das crianças falhava. Sou uma pessoa séria e objetiva, por isso as pessoas falam que sou um carrasco. O colombiano foi preso em outubro de 2002, quando o crime estava prestes a prescrever, porque o caso foi denunciado à Comissão Internacional dos Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, OEA. A morosidade para concluir o processo, além do conceito vigente de que a violência contra a mulher seria algo sistemático no país, levou a OEA a responsabilizar o Estado brasileiro pelas violações sofridas por Maria da Penha e a acusar o Brasil de ser omisso com a violência doméstica. Por isso, a história de Maria da Penha se tornou um marco. Desde então, por recomendação internacional, o governo vem adotando medidas para atacar o problema. Uma delas foi a criação, em 2006, da Lei Maria da Penha. Para muitos, o envolvimento de Maria da Penha com a causa feminista e as militâncias nesses movimentos foram usados como estímulo para que o caso Maria da Penha fosse utilizado de forma maquiavélica para se conseguir objetivos maiores do que simplesmente justiça para um suposto caso de violência doméstica. E para isso foram envolvidos os direitos humanos, a ONU, a OEA e o apoio dos governos progressistas do Lula e da Dilma. Um caso corriqueiro de assalto à residência, unindo às desavenças familiares, foi transformado de forma ardilosa em um medonho exemplo de violência doméstica, onde o homem é novamente colocado como um monstro, covarde e cruel, e a mulher uma indefesa vítima. O sentimento sentimentalista, não totalmente fundado, diga-se de passagem, favoreceu para criar o clima pró-Maria da Penha. Os fatos e os testemunhos obtidos no desenrolar das investigações e dos processos levam a crer que, de fato, tudo pode ter sido parte de um grande complô para promover pautas feministas, com o apoio de instituições internacionais e do governo federal da época. Poremos aqui agora algumas questões que, de certa forma, colocam pontos de interrogações sobre o caso Maria da Penha. São depoimentos e provas apresentadas nos autos de processo que julgou o culpado Marco Antônio Elidia Viveiros por tentativa de assassinato contra Maria da Penha. Teria sido o Marco Antônio Elidia um inocente útil servido a uma causa político-ideológica? Maria da Penha sempre afirmou que o seu ex-marido era violento com ela e também com suas filhas. Nos depoimentos à polícia, as mulheres que trabalhavam em sua casa primeiramente afirmaram o contrário e posteriormente acertaram o discurso do homem agressivo no ambiente familiar e também para com os funcionários que lá trabalhavam. Por que isso ocorreu? Observem esta reprodução do depoimento de Francisca Olivina de Abreu, uma de suas empregadas domésticas. Primeiramente, Olivina, arrolada como testemunha de acusação, diz em 5 de novembro de 84: nunca observei discussão do casal por ciúmes. Posteriormente, a mesma, em depoimento em 22 de maio de 85, disse: o patrão tratava mal a esposa, crianças e empregadas, não tendo mudado o comportamento depois dos fatos. No seu depoimento, a outra empregada, de nome Rita Tales de Souza, disse, em 6 de fevereiro de 1984, o patrão tratava muito mal a esposa, crianças e empregados. E depois, o patrão era muito exigente com as empregadas, que só queria tudo limpo, reclamando quando alguma coisa era feita errado. Porém, Elias Trajano Mesquita, um vigia que morou na casa do casal por 5 meses, refuta a afirmação como sendo resultado de implicância devido às exigências fortes do patrão. Elias desmente que Marco Elias fosse violento com a mulher e as crianças. Depoimento de Elias Trajano em 4 de julho de 1984. As empregadas Olivina e Rita não gostavam do patrão
o achando grosseiro e exigente porque chamava a atenção quando não cuidava bem das crianças ou não faziam as coisas corretas. Nunca observei que o patrão maltratasse as crianças, muito pelo contrário, tratava muito bem. Jamais houve qualquer tipo de proibição por parte do Dr. Marcos para mim, filhas ou empregadas, sob tratamento para com a família da Dona Penha e com a vizinhança. Ângelo Barreto Fernandes, uma das testemunhas da acusação, disse: a Penha nunca foi maltratada por Marco. Nunca vi nem soube que Marco maltratava as crianças. Ouvi dizer à mãe da Penha que Marco não maltratava as crianças. A Maria da Penha tinha uma psicose em relação a ser morta por seu marido, que chegava a acreditar em seus devaneios, como atesta essa sua afirmação. Quando aconteceu a morte da esposa de Lindomar Castilho, Marco comentou que não havia justiça e que o que valia era o dinheiro. Acreditei que era uma provocação para me matar. A empregada Rita afirmou que, em algumas oportunidades, teria visto o acusado dentro de casa praticando tiro ao alvo com uma espingarda. Segundo ela, Marcos Heredia praticava tiro ao alvo com uma espingarda em sua residência junto ao seu sogro, o pai de Maria da Penha, o senhor José da Penha Fernandes. Este, porém, nada relatou saber em seu depoimento sobre tais fatos. Não há registro de reclamações da vizinhança em relação ao barulho de armas de fogo sendo disparadas e também nenhuma testemunha que era vizinha do casal relatou ter ouvido barulho de tiros na residência do casal, quando foram arroladas. A perícia também nada achou em relação a buracos nas paredes e muros, provocados por esses supostos treinos de pontaria. O senhor Elias elucida o caso. Era apenas um rifle de pressão. Isso explica os treinos dentro de casa. Nada comparável à espingarda de grosso calibre que foi a arma utilizada para acertar Maria da Penha. Afirmam que teriam visto uma espingarda em casa. Na justiça, o senhor Elias, vigia da residência do casal, afirma haver recebido um rifle de pressão e um facão para tomar conta da casa, o mesmo dia em que começou a trabalhar como vigia na casa de Heredia, lugar onde permaneceu por mais de 5 meses, sendo curioso demais que nenhuma das empregadas tinha visto dito rifle. O inquérito policial afirmou que, em busca realizada na casa, apenas um revólver de calibre 38, pertencente a Marcos Heredia, foi encontrado. A mesma arma que Heredia utilizou no ataque ao marginal que invadiu sua casa, e este, ao tomá-la dele, efetuou um disparo contra ele, atingindo no ombro. A tal espingarda nunca foi encontrada. Foi feita a vistoria pelos técnicos que elaboraram o laudo pericial, por policiais que fizeram buscas das armas de fogo e detectado ainda que dentro do forro o fio telefônico cortado e uma parte do telhado removida. Apesar de não haver sido preservado o ambiente onde as ocorrências se apresentaram, a presença dos marginais em sua realização na residência do casal de Dias no dia 29 de maio de 1983 é confirmada pelos peritos da Polícia Técnica, senhores José Estênio Melo e Roberto Luciano Dantas, no laudo pericial de 4 de 8 de 83. Verificando o terreno baldio localizado ao lado da residência, notou-se que por ali elementos escalaram o muro pelo lado poente e conseguiram chegar até a parte que serve de garagem, havendo com uma chave de fenda violentado o porta-malas do carro Passat, bem como forçado as pérgolas por onde entraram no interior do prédio. A porta principal achava-se aberta com características recentes de arrombamento. Todos os vestígios constatados no local foram produzidos recentemente. A acusação pressupõe que as armas utilizadas no ato criminoso foram escondidas no forro da residência pelo acusado, mas pelas declarações da suposta vítima e das testemunhas de acusação, logo que ouviram um segundo disparo, quando na realidade e comprovadamente foram 3 os disparos. As empregadas Olivina e Rita entraram em casa, onde encontraram o patrão jogado ao chão da cozinha, ferido e ensanguentado. Em mais um de seus devaneios, Maria da Penha afirma que Marcos planejava matá-la, pois a pediu para assinar uma proposta de seguro de vida em seu nome que supostamente o favorecia.
Maria da Penha, depoimento na polícia em 3 de julho de 84. Em início de 1983, Marco trouxe uma proposta de seguro recíproco para eu assinar. Eu não aceitei porque já desconfiava dele. Maria da Penha, no depoimento da justiça em 19 de junho de 85. 2 meses antes do fato, Marco levou uma proposta de seguro de vida onde ele era o beneficiário e ficou zangado por não ter aceitado. Nada foi comprovado nesse sentido e provavelmente tudo não passou novamente de algo infundado, baseado em exageros de desconfianças. Marcos Heredia, em seu depoimento a respeito do caso, disse: no segundo semestre de 1982, um aluno de nome Casimiro, do Banco Industrial do Ceará, BIC, me ofereceu o seguro, havendo consultado a Penha que não concordou. Foi só isso. O que foi constatado nos autos é que existia uma assinatura de uma apólice de seguro de vida na SAS da Caixa Econômica Federal no valor de 7,5 milhões de cruzeiros, no qual Maria da Penha era beneficiária dos 50% e as 3 filhas menores dos outros 50%. Maria da Penha afirmou em seu depoimento: depois de meu retorno de Brasília, Marco não me dava assistência e não permitia visitas de minha família. Sobre esse assunto, Elis Trajano Mesquita disse em seu depoimento: jamais houve qualquer tipo de proibição por parte do Dr. Marco para mim, filhas ou empregadas, sobre o tratamento para com a família de Dona Penha e com a vizinhança. A família de Dona Penha, sempre que ia à casa, foi bem tratada por eles. No dia em que o patrão mandou as empregadas saírem e dormir no quarto das crianças, elas ficaram furiosas porque estavam com medo, mas ele me mandou armar a rede no compartimento que fica do lado do quarto delas. Certa vez houve uma festinha de aniversário das crianças que foram colegas da esposa e deles, assim como toda a família de Dona Penha. Eu ajudei a atender as visitas e a cuidar das crianças. Pessoalmente, ouvi as empregadas que costumavam contar as histórias ruins da família de Dona Penha para que o patrão entrasse em discórdia, mas ele sabia contornar as coisas. As empregadas ficavam furiosas com ele. Aí eu resolvi, tive a ideia brilhante de dizer: eu vou escrever um livro. Aham. Eu vou escrever, vou botar as contradições do réu neste livro e seja o que Deus quiser. Então eu fiz isso. E esse livro foi lançado, houve uma divulgação muito grande por parte deles, amigos. Quer dizer, quem estava tomando conhecimento pela mídia do que o livro estava sendo feito, então me deu um apoio muito grande para o lançamento do livro. Que o nome do livro é Sobreviver e Posso Contar. Porque as que não sobreviveram não conseguem contar a história. Pois é. Então, poxa, esse livro foi lançado e 2 anos depois que o livro foi lançado, ele foi para o segundo julgamento, certo? Aí, novamente, ele foi condenado e, novamente, o advogado da defesa disse que, novamente, o julgamento havia sido contra a prova dos autos. Advogado bacana pra caramba, eu tô super... Pois é. A gente conhece, né? Depois do segundo julgamento, que ele ficou novamente em liberdade, este livro chegou às mãos de uma ONG que um amigo nosso conhecia, né? Você não conhece, mas ele é um deputado muito atuante lá no Ceará. Esse deputado, o deputado Mário Mamed, ele entregou o meu livro para o CEGIL, que é uma organização que tem assento na OEA e que tem sede no Rio de Janeiro, né? E um outro livro foi para o CLADEI, que é também uma organização de São Paulo. A OEA é a Organização dos Estados Americanos, né? E o CLADEI é o Comitê Latino-Americano e do Caribe em Defesa da Mulher. E o CEGIL, que é outra organização brasileira que tem assento na OEA, é o Centro Internacional pela Justiça, e o Centro pela Justiça e o Direito Internacional. Então, na hora que essas duas ONGs leram o livro, aí disseram: você quer denunciar o Brasil na OEA? Denunciou o Brasil? Na OEA. Olha que maravilhoso. Pois é. Eu digo, claro, eu assino a petição. E isso foi o que salvou toda a história, né? Olha que loucura. Porque o Brasil foi condenado. Isso.
Durante 4 anos, a OEA enviou ofícios ao Brasil, né, solicitando um posicionamento sobre o meu caso. Em nenhum momento responderam. Quer dizer, a OEA cobrava do Brasil uma atitude que tentasse resolver esse caso que já tinha sido em 2 instâncias julgado e dado o veredito contrário. Isso. E aí... O Brasil não respondeu. Como o Brasil não respondeu, aí o que foi que eles fizeram? Eles emitiram um relatório, né? Oficializaram isso e o Brasil, colocando que o Brasil já havia assinado tratados internacionais se comprometendo a diminuir a impunidade dos agressores, né? E uma lei que protegesse as mulheres. E até então nunca foi feito nada. Tinham 2 tratados internacionais que o Brasil já havia assinado e ratificado. E não acontecia da maneira que era para acontecer. Então, nesse momento, eles disseram que era obrigado. O Brasil agora tinha que fazer essa mudança legislativa, me dar uma reparação simbólica, que foi a lei ser batizada com o meu nome, né? E ela foi aprovada e recebeu o meu nome. É a Lei Federal 11.340/2006, criada no dia 6 de agosto de 2000. No dia 7 de agosto de 2006. 2006. Olha, uma salva de palmas pelo que aconteceu. Para a luta, para a perseverança. Que coisa... Você tem que ser muito, muito forte, lutou contra tudo e contra todos, contra injustiça, e graças à sua luta, essa lei hoje vigora, é conhecida de todos. Infelizmente, por conta de uma tragédia, isso teve que acontecer para rolar isso, mas é muito impressionante.